Olá, boa noite. O seu Câmera Aberta já está no ar. Fique conosco e fique por dentro de todas as notícias de Tubarão e da nossa região. O governo de Santa Catarina entregou a maior renovação de frota já realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Ao todo, 56 novos caminhões de combate a incêndio e resgate passam a integrar a estrutura da corporação. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina acaba de ganhar 56 novos caminhões que vão passar a integrar a estrutura operacional da corporação em diferentes regiões do estado. A entrega reuniu autoridades estaduais, representantes das forças de segurança e integrantes dos bombeiros militares. O investimento é de 76 milhões e 600 mil reais. Nós estamos fazendo a maior entrega dos últimos anos. Da história dos 100 anos do bombeiro. Estamos gastando quase 77 milhões. Dinheiro do catarinense. Dinheiro suadinho do catarinense. Para dar condições da instituição, ter condições plenas de, quando chamada, resolver. Do total de veículos entregues, 42 são caminhões de combate a incêndio e resgate, utilizados no atendimento das mais diversas ocorrências, desde incêndios urbanos até acidentes de trânsito e salvamentos. Outros 14 veículos são caminhões-tanque, responsáveis pelo transporte de grandes volumes de água para situações em que o abastecimento convencional não é suficiente ou quando as ocorrências acontecem longe da rede de hidrantes. São 56 caminhões. É a maior entrega de veículos pesados num único ato da história dos 100 anos do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. E não serão apenas esses 56 caminhões entregues nesse ano. São 56 caminhões entregues ao mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma solenidade. Porque o número de caminhões, ambulâncias, veículos 4x4, sem dúvida nenhuma, neste ano do centenário e neste período, desde 2023 para cá, fazem com que os investimentos no Corpo de Bombeiros sejam marcados na história como os maiores já vistos em 100 anos de corporação. O planejamento prevê que os caminhões de combate a incêndio tenham no máximo 15 anos de uso, enquanto os demais veículos sejam substituídos em períodos menores. Lideranças políticas, entidades e representantes de diferentes setores se reuniram em Tubarão para discutir medidas sobre o possível assoreamento da Barra do Camacho e cobrar agilidade nas ações que podem evitar impactos ambientais e até riscos de alagamentos. O assoreamento da Barra do Camacho tem gerado preocupação entre moradores, especialistas e lideranças regionais. Em alguns trechos, o canal já apresenta menos de meio metro de profundidade, o que acende um alerta sobre a capacidade de escoamento das águas do complexo lagunar e da bacia do Rio Tubarão. Para discutir o cenário e buscar alternativas, o Conselho das Entidades de Tubarão, o CONSET, promoveu uma reunião com a participação de representantes de diversos municípios e órgãos envolvidos no tema. O objetivo foi unir esforços e cobrar celeridade nas medidas necessárias para evitar o fechamento da barra. A intenção foi provocar todas as autoridades hoje que estão envolvidas dentro desse processo. E a gente soube também que desde 2013 esse processo está em andamento, então com muita lentidão. E a intenção do CONSET foi realmente essa, unir essas pessoas, trazer pessoas influentes, trazer pessoas que possam, de alguma forma, cobrar junto conosco uma solução para um problema que se arrasta há muito tempo. A gente tem o assombro lá de 1974, é um medo que toda a população tem, e os meteorologistas agora estão prevendo muita chuva para a nossa região. Então, ficamos com medo, tivemos a ideia de fazer essa provocação, trazendo o pessoal todo aqui, e eu acho que tivemos êxito.
Segundo especialistas e representantes que acompanham o tema, a situação exige ações imediatas. Entre as alternativas discutidas estão o desassoreamento da área e a retomada de projetos de infraestrutura para reduzir o acúmulo de sedimentos no local. A última dragagem foi realizada em 2022. Desde então, não houve novas intervenções de manutenção. Durante o encontro, também foi destacada a necessidade de agilizar licenças e garantir recursos para que as obras possam avançar. Saída existe. Eu acho que como foram feitas essas obras de enrocamento, que é a produção de pedras, e do desassoreamento de 2022, como é que teve saída naquela época? Então tem saída sim. E a falta de recursos você falou muito bem. Na LDO tem 87 milhões disponível para usar na redragagem. Podemos realocar todo esse recurso para a Barra do Camacho. Agora, temos que correr contra o tempo. Na verdade, muita discussão e o governo do estado tem que dar prioridade. Na verdade, eu reclamo um pouco que esse trabalho tem que ser coordenado pelo estado, porque é uma obra que não interessa só a Jaguaruna, somente a Laguna, interessa toda a Murel e envolver o consórcio multifinalitário da Murel, que é o Sim Murel, é muito importante. Então hoje nós podemos, nesse momento nós temos que centrar esforços no desassoreamento, mas aquele outro projeto de prolongamento dos molhes para mais 150 metros para dentro do mar, ele é importante também, vai assorear muito menos a barra. A expectativa agora é que, a partir das discussões e encaminhamentos definidos no encontro, o processo ganhe mais velocidade. O consenso entre as lideranças é que existem alternativas para evitar o fechamento da Barra do Camacho, mas o momento exige união, prioridade e ações práticas para que o problema não se torne irreversível. Eu só vejo um caminho, é com a união de forças, sobre a liderança aqui das entidades empresariais, com o apoio das lideranças políticas regionais e buscarmos, através da defesa civil, a participação do governo do estado, para que possamos ter a maior celeridade possível, tendo em vista aí os eventos climáticos que estão sendo aguardados aqui para a nossa região. Mas acredito que damos um passo grande agora, através do Coronel Fabiano e também do envolvimento do Instituto do Meio Ambiente. E obviamente que também a Prefeitura de Jaguaruna já tem um projeto encaminhado em que nós temos que acelerar isso. E talvez o caráter de emergência, fazer com que o governo do estado aporte recursos para o desassoreamento da Barra do Camacho, que realmente está num ponto muito crítico e pode ter implicações muito grandes, em toda a bacia do Rio Tubarão. Bom, nós vamos para o intervalo. A seguir tem os detalhes da previsão do tempo e as principais ocorrências. Não saia daí que o Câmera Aberta volta já. Estamos de volta e agora você confere a previsão do tempo. No sábado, o tempo segue estável na região, com uma elevação gradual das temperaturas e a presença de algumas nuvens em parte dos municípios. Em Tubarão, a mínima prevista é de 7 graus e a máxima chega aos 20, com sol entre nuvens. Em Laguna, os termômetros variam entre 10 e 17, com predomínio de sol. Em Imbituba, a mínima será de 9 e a máxima de 19 graus, também com o tempo ensolarado. Em Gravatal, as temperaturas oscilam entre 7 e 21, registrando uma das tardes mais quentes da região. Jaguaruna tem mínima de 12 e máxima de 17 graus com céu aberto. E em Pescaria Brava, a previsão indica a mínima de 7 e máxima de 20 graus com sol entre nuvens ao longo do dia. E agora nós vamos até a redação da UniTV conversar com a repórter Isabel Silva, que tem detalhes das principais ocorrências. Olá, Cauã, olá você que nos acompanha. Olha, na tarde desta quinta-feira, a Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão contra um homem de 22 anos após um acompanhamento policial que começou aqui em Tubarão e terminou em Capivari de Baixo. De acordo com a PM, o suspeito era procurado pelo crime de importunação sexual. Após informações da agência de inteligência, as guarnições identificaram que ele estaria circulando de carro pela cidade.
Ao receber a ordem de parada, o motorista fugiu. Durante o acompanhamento, ele teria transitado em alta velocidade, utilizado o acostamento para ultrapassagens e obrigado outros motoristas a desviarem para evitar colisões. A abordagem foi realizada em Capivari de Baixo, onde foi confirmado o mandado de prisão. Além do cumprimento da ordem judicial, foram lavrados autos de infração e registrado um termo circunstanciado por direção perigosa. E aqui em Tubarão, 2 mulheres de 23 e 22 anos foram presas por tráfico de drogas no bairro Sertão dos Correias. A investigação apontou que as suspeitas utilizavam um veículo para realizar a entrega de entorpecentes. Após o monitoramento, policiais flagraram 2 negociações e realizaram a abordagem. No interior do veículo foram encontrados 2 torrões de maconha, além de 32 porções de cocaína e R$ 732. As 2 foram encaminhadas à delegacia com o veículo e o material apreendido. Ainda aqui em Tubarão, no bairro Humaitá, um homem foi preso em flagrante por furto e receptação. A guarnição desconfiou ao encontrá-lo ali empurrando uma motocicleta desligada pelo passeio público. Durante a consulta ao sistema, foi confirmado e identificado que o veículo possuía registro de furto. Na revista, os policiais encontraram ainda 2 celulares escondidos nas roupas do suspeito e outro aparelho dentro da mochila. Também foram apreendidos 7 relógios, cartões bancários em nome de terceiros e diversas ferramentas sem procedência confirmada. Segundo a PM, o homem havia deixado o sistema prisional há cerca de 10 dias. E em Braço do Norte, um homem de 26 anos foi preso por tráfico de drogas após meses de denúncias e monitoramento. Durante a operação, o usuário foi abordado logo após sair da residência investigada com uma porção de cocaína. No imóvel, os policiais encontraram 15 porções de cocaína escondidas em um tijolo na garagem. No quarto utilizado pelo suspeito havia um tablete de maconha, mais 35 porções de cocaína, uma porção maior da mesma droga, balança de precisão, 3 rádios comunicadores, dinheiro e celular. Com apoio do canil, outras porções da droga também foram localizadas. Em Imbituba, um homem de 29 anos foi preso no bairro Ibiraquera em cumprimento a 2 mandados judiciais. As ordens estavam relacionadas a processos por estupro de vulnerável e fornecimento de bebida alcoólica a adolescente, além de condenação por tráfico de drogas e lesão corporal em contexto de violência doméstica. O suspeito foi encaminhado ao presídio. E em Laguna, durante rondas no bairro Mar Grosso, a polícia militar abordou um homem de 42 anos em atitude suspeita. Durante a consulta ao sistema, foi confirmado o mandado de prisão expedido pela comarca de Sapucaia do Sul pelo crime de roubo. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à unidade prisional para o cumprimento da ordem judicial. Olha, Cauana, por enquanto essas são as principais informações aqui direto da redação da UniTV. Eu volto com você aí do estúdio. Muito obrigada, Isabel. Vamos para mais um intervalo. A seguir, você confere como está a situação da dengue em Tubarão, que já contabiliza mais de 600 focos do mosquito só nesse ano. O Câmera Aberta volta já. Estamos de volta e agora você confere o comentário do psicólogo, filósofo e professor Matiola. O que mantém um casal unido depois que a paixão avassaladora dos primeiros meses passa? A resposta é admiração. Admirar é enxergar as qualidades do outro, mesmo quando os defeitos aparecem no dia a dia. Com o tempo, é comum a gente focar apenas no que o parceiro, a parceira esqueceu de fazer, como a louça na pia, a toalha molhada. Mas quando paramos de elogiar e reconhecer os talentos do outro, a relação esfria. Hoje faça um exercício simples de dizer em voz alta algo que você admira no seu esposo, na sua esposa. Pode ser a inteligência, o bom humor, a forma como ele cuida da família. O reconhecimento, gente, é sempre o melhor combustível para o amor. Obrigada, Matiola. Olha, Tubarão já contabiliza mais de 600 focos do mosquito transmissor da dengue só nesse ano. 5 casos já foram confirmados na cidade. O número de focos do mosquito transmissor da dengue segue aumentando em Tubarão. Segundo o Núcleo de Combate às Endemias,
o município já contabiliza 626 focos do Aedes aegypti em 2026. O monitoramento é realizado semanalmente por equipes que vistoriam mais de 500 armadilhas espalhadas pelos bairros da cidade. O material coletado passa por análise em laboratório para identificar a presença do mosquito. Apesar do crescimento acumulado ao longo do ano, os números mais recentes trazem um sinal considerado positivo pelas equipes de vigilância. Na última semana, apenas 4 novos focos foram identificados no município. A redução está diretamente ligada à queda das temperaturas, já que o frio diminui o ritmo de reprodução do mosquito e dificulta o desenvolvimento das larvas. Exatamente, nós estamos hoje em Tubarão com mais de 600 focos do mosquito Aedes aegypti, né? Mas cada semana é um número diferente, né, de focos que a gente encontra. E agora, com essa questão das temperaturas mais baixas, agora, como eu estava falando, a gente agora começou a diminuir esses números, né? Essa semana nós tivemos apenas 4 focos aí nessa questão do frio que chegou, e o mosquito ele começa a demorar um pouco mais para se proliferar e tal. E a gente espera que as temperaturas aí ainda fiquem abaixo aí para a gente poder ter uma tranquilidade maior e para a gente tentar evitar aí até um surto, né, possivelmente daqui a pouco da doença, né? Mesmo com a chegada do inverno, o trabalho de combate ao mosquito continua durante todo o ano. Além das armadilhas monitoradas semanalmente, equipes realizam inspeções periódicas em locais considerados estratégicos para a proliferação do Aedes aegypti. Exatamente. Hoje em Tubarão, a equipe do combate às endemias, aqui nós temos um trabalho todo na rede de armadilhas, né? Que é esse pneu que a gente instala nas empresas e faz essa vistoria de 7 em 7 dias. Além dos locais aí que ficam no tempo, que são cemitérios, borracharias, materiais de construção. Esses locais são vistoriados de 14 em 14 dias, que são as atividades do programa já, as atividades fixas, né? Outra medida adotada recentemente é a aplicação de inseticida residual em prédios públicos e locais com grande circulação de pessoas. O produto permanece ativo por até 4 meses nas superfícies onde é aplicado. Quando o mosquito entra em contato com essas áreas, acaba sendo eliminado, ajudando a reduzir a infestação. A aplicação de inseticida nos locais, aí, estabelecimentos públicos, né, onde tem muito trânsito de pessoas, então a gente está fazendo essa aplicação. Essa aplicação do BRI ela é residual, ela fica por 4 meses na parede desse local, onde o Aedes aegypti, se ele pousar nessa parede, ele entra em choque e acaba morrendo. Então nosso intuito é diminuir também essa questão da infestação do mosquito. Então é um novo método que a gente tem aí que faz também com que nos ajude no dia a dia, né? Atualmente, 4 bairros de Tubarão são considerados infestados pelo Aedes aegypti: Centro, Oficinas, Vila Esperança e Santo Antônio de Pádua. Nessas regiões, agentes de endemias realizam visitas frequentes para orientar moradores e identificar possíveis criadouros. As equipes reforçam que a participação da população continua sendo fundamental. Importante as pessoas lembrar que são só 10 minutinhos que a gente tira, né? Que a campanha do Estado ela foi frisada nisso, né? 10 minutos que nós tirávamos ali da nossa semana, né, do nosso dia, para fazermos esse ponto a ponto, aí, esse checklist desses locais, né, que são os pratinhos de planta que muitas vezes ficam lá acumulando água. Isso acaba o Aedes aegypti encontrando esse local e usando esse local para colocar os seus ovos. Muitas vezes pneus que ficam no fundo do quintal lá acumulando água da chuva agora. Então tirar esses pneus do tempo, né, secar eles e guardar no local ali acondicionado que não tenha risco de pegar chuva, né. As caixas d'água manter sempre com tampa para não ter o risco ali também do Aedes aegypti encontrar esse local para também estar se proliferando. Então são pequenas coisas no dia a dia que a gente faz, que a gente remove todo tipo de local, de criadouro do mosquito Aedes aegypti, que vai fazer com que a gente tenha uma diminuição. É que eu sempre digo, a gente não vai conseguir erradicar o mosquito mais, mas a gente vai ter que conseguir ter um controle para a diminuição dele e, consequência disso, a gente não ter um número aí extravagante aí da questão da doença, né? O alerta também vale para os sintomas da dengue. Febre alta, dores no corpo, dor de cabeça e mal-estar devem sempre ser levados a sério. Em 2024, Tubarão registrou morte relacionada à dengue, reforçando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Bom, o Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Outras notícias lá no nosso portal unitv.com.br. E para reassistir essa edição e as nossas reportagens é só acessar o canal do YouTube ou o nosso perfil do Instagram no @unitvsc. Muito obrigada pela sua companhia, tenha uma ótima noite, um excelente final de semana e até mais.